Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Mas eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Eu dei-lhe a palavra e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que o tires do mundo, mas que o livre de todo mal. Não são do mundo, como eu do mundo eu também não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui foi Jesus, nessa narração, dizendo para o Pai não tirar os filhos do mundo, mas para nos guardar, nos livrar de todo mal. Que Deus possa abençoar nós nessa audiência que vai nos ouvir. Esta programação de hoje, eu creio que vai ser uma programação assim bastante expectante, mas que Deus abençoe, porque o programa Despertar com Jesus, ele não é de igreja, ele não é não tem nenhum patrocínio, mas ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a Deus por essa rica oportunidade de eu estar aqui nesse estúdio para gravar mais uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de consolo. Quero agradecer a Deus e desejar à nossa audiência um bom dia com Jesus Cristo. Quero oferecer essa programação maravilhosa para toda a nossa audiência ali em Moçambique e agora também no Brasil. Nós estamos tendo uma audiência bastante hesitante ali também no Rio Grande do Sul, Farroupilha, Deus abençoe o nosso precioso ali Doraci Nascimento, que ele tem uma rádio web. Que Deus abençoe. Aqueles que desejar sintonizar, é só entrar lá no YouTube lá e procurar o programa Tudo para Deus. É um programa muito maravilhoso que tem me ajudado muito. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor seja com todos. Nós hoje iremos ler o Salmo 51. É um salmo muito badalado por todos os pregadores, Mas antes de nós ler esse salmo, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com a dupla Tony Tito, Eu Quero Mais de Cristo. Pés descalços firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar quem falou de paz. Todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo
atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que você, nessa oportunidade, nesse dia, não queira algo mais a não ser de Cristo. Que Deus abençoe. Então aqui está Davi dizendo, no Salmo 51, Davi está confessando o seu pecado e ele suplica a Deus o perdão e que renove um espírito reto. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, na sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e eu fiz aos teus olhos mal, para que seja justificado quando eu falar, e puro quando eu julgares. E eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado concedeu a minha mãe. E eis que me ama a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica com hisope, e eu ficarei puro, e lava-me, purificarei, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades, e cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustenha
com um espírito voluntário. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor acrescente a sua palavra mais e mais na minha alma, na alma de cada um, em nome de Jesus Cristo. Eu citei o Salmo 51, do 1 ao 12. Vocês sabem que Davi foi um homem, um coração segundo o coração de Deus, né? Então, ele é um homem que Deus amava muito. E nessa ocasião, eu quero falar um pouquinho sobre perdão. O que quer dizer perdão? Perdão é você ter uma anistia, ter a remissão daquela ofensa que você cometeu. Vamos supor, eu cometo um pecado contra alguém e eu vou na pessoa, eu peço perdão para aquela pessoa, e se aquela pessoa, que nem nós temos aí hoje no poder, né? Por quê? Eles não perdoam, não dá anistia para quem não é tão culpado assim, que outros pior do que eles deram anistia. Mas aí se eu for naquela pessoa que eu cometi uma ofensa contra ele, se ele falar, eu não te perdoo, tudo bem, a pessoa tem o direito de não me perdoar. Mas acontece que a humanidade não faz que nem Jesus chegou a dizer lá no São João 5,39. Examina as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Você vai encontrar na oração Pai Nosso, eu não vou relatar tudo aqui, eu sei orar ele decor, mas lá numa parte está dizendo assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Então, se eu não perdoar o meu semelhante, se eu não perdoar o meu irmão, não adianta eu querer. Eu posso ir na igreja, todos os cultos, dar os meus dízimos, as minhas ofertas, mas Deus não vai me perdoar. Porque Jesus diz na oração lá: perdoa nossas ofensas, assim como nós temos que perdoar aqueles que têm nos ofendido. E o próprio Jesus chegou a dizer que com a medida que você mediu o seu semelhante, Deus também vai te medir. Se você não perdoar, Ele também não te perdoará. E hoje existe aí nos púlpitos uns malabaristas. Os malabaristas, eles têm que entender que a sabedoria deles não é nada para Deus. Eles, no dia de Santa Ceia, eles falam assim: ó, igreja, o sacerdote, né, o pastor lá, ou seja lá quem for, bispo, arcebispo, sei lá, fala assim: eu quero fazer uma oração. Eu oro perdoando os pecados dos irmãos, e os irmãos oram perdoando meus pecados. Nenhuma das duas orações será ouvida. Porque a palavra de Deus diz que Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado Ele não ama. Então, se aquele pecador que está ali em cima do púlpito está dizendo: eu oro por você, Deus não vai ouvir essa oração dele. E se a igreja também orar por ele, Deus também não vai ouvir. Isso é duro, difícil, mas tem que falar a verdade. Porque o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o evangelho dele não era um evangelho de buquê de flor, não. É um evangelho difícil. E aqui, vocês viram que a hora rápida já está indo.
Davi, ele está confessando o seu pecado. Mas hoje, tem muitos pregadores e até membros dentro da igreja. As igrejas estão cheias. Multidões estão dentro das igrejas. Mas não perdoa o pecado do seu irmão. Não adianta. E outra, naquele dia, você vai pensar assim, mas eu tenho direito, ele fez algo contra mim e eu não gostei. Mas Jesus disse, se você, que se chama cristão, alguém te dá um tapa no seu rosto, ofereça a outra face. E vocês sabem, meu irmão, que Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele viveu 3 anos e meio, muito difícil. E vocês sabem que aqui, no final, quando ele estava sendo crucificado, ele fez uma oração, ele, digo assim, né? Ele quando estava ali morrendo na cruz do Calvário, porque o perdão é se você aceitar como perdão. Não é você falar assim, eu perdoo aquela pessoa, mas aquela pessoa se foi perdoar, se ele não aceitar o perdão, não adianta nada. Porque quando Cristo aqui na cruz, São Mateus 27, quando ele estava ali morrendo, você sabe que ele chegou até a dizer, Pai, perdoa, falando que aqueles soldados estavam crucificando ele. Jesus chegou a dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. É isso que é amor. Agora, hoje, tem pessoas, porque tem um dinheiro, tem uma grande riqueza, tem fama, tem glamour, tem status, tem isso, tem aquilo outro, tem honraria. Aí passa por cima do coitado do pecador. Vocês sabem que tem aquela narrativa, quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. E na lei de Moisés, diz que a mulher que fosse pega em adultério, eu digo, tinha que ser morta no ato. E ali veio 2 religiosos, e ali trouxeram aquela mulher pega no adultério. E eles, quem sabe, pensavam, hoje nós vamos cumprir com a lei de Moisés. Ninguém cumpriu com a lei de Moisés. Existe uma denominação no mundo que diz que guarda as leis. Não guarda coisa nenhuma. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. O único. Debaixo do céu e em cima da terra. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Ninguém cumpriu as leis. Então, aqueles 2 religiosos trouxeram aquela mulher apanhada em adultério e ali apresentaram para Jesus. Quem sabe eles falavam assim, vamos ver se realmente ele se ele cumpre com a palavra de Deus, com as leis de Moisés, claro, ele vai mandar nós matar essa mulher. E cada um foi com 2 pedras nas mãos, né? Pra chegar ali diante do mestre. E ali falaram, mestre, aqui ó, essa mulher, ela foi transgressora. Nós pegamos ela no ato, adulterando. E o que o senhor diz? Na lei de Moisés, fala isso. E o senhor, o que o senhor diz? Aí Jesus, até hoje, eu penso, como é que ele nunca foi um segundo numa escola? Vocês sabem que Jesus nunca foi numa escola. Ele era um ser humano aqui na terra, igual a nós. Mas ele era Deus. Então ele não precisava ir na escola. E ali Jesus Cristo abaixou e começou a escrever na areia. Aquele que não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Aí Jesus se levantou e olhou assim para trás. Não viu os acusadores. Hoje, o mundo é cheio de acusador. Pessoas que ingrata, pessoas diabólicas, não tem amor, não perdoa ninguém. E ali Jesus, quando não viu ninguém, falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: não sei, senhor. Ele falou assim para ela: ó, você vai, mas você não peca mais. A ordem de Jesus é não pecar mais. E vocês sabem que tem pessoas hoje assim, né? Quer ser perdoado. Tem pessoas que querem ser perdoadas. Mas perdoar não perdoa, não. Essa narrativa, ela está aqui no livro de São Mateus 18, no verso 23. Eu não vou falar porque o tempo é escasso. Mas você pode ler aqui, São Mateus 18, 23. Você vai encontrar uma passagem de um credor. Isso aqui é parábola. Para aqueles que não sabem o que é uma parábola, parábola não é um caso verídico, é uma semelhança. E aqui Jesus está dizendo que esse credor, ele devia 10.000 talentos. E ele então, diz aqui, e não tendo com que pagar, o seu senhor chegou nele e falou para ele, para esse homem que devia 10.000 talentos: chama o credor incompassível. O que é uma pessoa incompassível, evangelista? É a pessoa que não tem amor a Deus. É uma pessoa diabólica. E então, ele chegou ao seu senhor e falou para ele que tinha que pagar a dívida. Ou senão, ia levar os seus filhos. E aqui diz ali a sua mulher. Tinha aquela época da escravatura, né? Da escravidão. Então levava para a pessoa pagar a dívida. Mas ele prostando, esse credor aqui, que devia 10.000, prostando diante do seu servo, reverenciar. Olha como é que o diabo é assunto, né? Reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de compaixão. Que hora que você tem compaixão do diabo? Você tem que ter discernimento de espírito. Para você não ter compaixão de Satanás. Então, ele chegou, perdoou a dívida daquele que devia 10.000 talentos. E esse devedor cínico, né? Saindo, porém, encontrou um outro que devia para ele, veja só, nada mais do que 100 dinheiro. Gente, de 10.000 para 100 dinheiro, mas veja bem. E lançando a mão naquele devedor, sufocando ele, dizendo: paga o que você me deve. Então, o companheiro ali, que devia só 100 dinheiro, prostrou seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lá encerrá-lo na cadeia, na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que tinha acontecido, constrangiram-se muito e foram lá declarar ao seu senhor que tinha perdoado 10.000 talentos, né? Ó, veja bem, foi lá, os conservos
foi lá, falaram pro seu senhor que tinha perdoado 10 mil talentos. Então o seu senhor chegando, chamando ele na sua presença, diz: servo mau, servo malvado, eu te perdoei todas aquelas dívidas. Por quê? Não se me suplicaste. Você pediu para me te perdoar, não te perdoei. Então, veja bem, não devias tu também, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia? E este senhor, muito indignado, o seu senhor entregou para os atormentadores até que ele pagasse tudo que devia. Porque assim também, ó pregadores, ó você aí que frequenta a igreja, você que tem ódio, tem rancor, tem raiz de amargura, tá cheia de igrejas de pregadores. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar cada um dos seus irmãos em as suas ofensas. Não é algo brincadeira não, né? Você veja bem que a coisa é bem feia, muito terrível. E aqui nós encontramos ainda em São Mateus, no capítulo 9, a respeito de um paralítico, né? Agora, tem pessoas que elas são enfermas, é pecado oculto. Tem pessoas, agora eu vou falar de uma maneira sem generalizar. Tem pessoas que eles é ruim, mas na hora da morte ali, na hora que ele vê lá o outro lado escuro, que ele não vai enxergar mais nada, aí ali ele quer perdão. Mas aí é tarde. Todos nós temos tempo de pedir perdão para Deus. Agora, eu quero salientar uma coisa. Se eu cometo um pecado contra o meu semelhante ou contra o meu irmão, não adianta, tá? Eu conheço hoje pessoas que fazem parte de ministério na igreja e ele, só porque alguém ofendeu a família dele, ele falou: eu não perdoo. Eu não perdoo. Então não adianta. Você está lá cantando, você está lá dando suas ofertas, você está lá tendo seu ministério. Se você não perdoa, você está perdendo o seu tempo, meu querido. No dia lá você vai ser, no dia lá de Apocalipse 20, você vai se ajoelhar de Jesus Cristo lá, você vai ver a sua hora. Então não adianta. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E aqui nós encontramos que Jesus Cristo, tinha um paralítico, né? E Jesus Cristo aqui, como diz aqui, São Mateus 9, verso 4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dos religiosos, diz: por que vocês estão pensando mal em vossos corações? Por quê? Qual que é mais fácil? Eu dizer para o paralítico: perdoado te são os seus pecados. E eu, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, tem poder na terra, tem autoridade para perdoar os pecados. Disse então para o paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a sua casa. Jesus perdoou os pecados dele. E veja bem, tem hora
que nós temos enfermidade que é pecado nosso. Agora, o perdão, se você não receber como perdão, você está perdendo o teu tempo. Se você chegar, for uma pessoa que se ofendeu, ou alguém chega em você e fala, meu amigo, ou meu irmão, eu te ofendi com tal coisa, você me perdoa? Aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar para mim não ir pro inferno. Porque se não fosse pro inferno, eu não te perdoava, não. E esse tipo de perdão Deus não aceita, tá? Vocês sabem de uma narrativa, Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos. Eu vou assim fazer um esboço, porque o tempo já foi. O Abraham Lincoln, ele foi o presidente dos Estados Unidos. E ele estava numa cidade, não sei se é Nova York, não me interessa saber. Ele estava lá numa passeata e tinha um soldado do exército lá preso. E tinha chegado o dia dele ser fuzilado. Porque esse soldado, lá na guerra, quando ele viu as bombas explodindo, quando ele viu os mísseis cruzando o céu do país lá, ele ficou com medo e correu da guerra. Jogou o rifle para um lado e correu. E lá tinha um juramento de morte. Se acovardou na guerra, tem que matar, ser fuzilado. E ali tinha um soldado amigo dele, muito amigo, que hoje é difícil você ter amigo. Hoje você bota confiança em muitos amigos, lá na frente, este decepciona. Mas tem amigo verdadeiro. Jesus chegou até a dizer, tem amigo mais chegado do que um irmão. E ali, esse soldado amigo daquele que estava lá na cela para ser morto, fuzilado, correu lá na praça, lá na cidade, e falou para Abraão, Abraão Lincoln, aqui tem aquele moço lá, coitado, não foi porque ele quis não, ó, presidente, fugir da guerra, é que ele ficou com medo, ele se assustou com a guerra. Aí Abraão Lincoln pegou lá um papel simples, ele não estava no escritório, e hoje nós queremos tudo com papel timbrado. E ali o Abraão Lincoln disse, perdoado está esse soldado. E ali poderia tirar ele da cela, ele não ia ser mais morto. E aquele soldado pegou esse papel, correu lá na cela. Falou, meu amigo, hoje você vai ter liberdade. Para, rapaz. Tá com chacota comigo? Você tá me tirando, rapaz? Você acha que eu sou bobo? Eu tô condenado. Tem gente que tá se condenando porque quer. E tem que morrer mesmo. O perdão chega pra uma pessoa e ele rejeita. Aí esse soldado chegou lá, na cela com o papel lá, escrito, perdoado está o soldado fulano de tal. Você acha, rapaz, se fosse verdade do presidente, tava lá, um papel timbrado. Ele rejeitou o perdão. Quando você rejeita o perdão de Jesus, você vai pro inferno. Agora, uma coisa eu quero dizer. Tem muita gente que não aceita aquele sacrifício da cruz. Agora, quando Jesus estava morrendo ali, derramando seu sangue, era a lembrança de toda a humanidade. De mim, de você, de todos nós. Era a lembrança de toda a humanidade. E acontece que se você não aceita... Agora tem pessoas que falam assim, não, eu só aceito se Jesus vier em mim, fala, ó, evangelista, ó, técnico de som, eu te perdoo. Não é assim não. Quando você olha para aquele sacrifício da cruz, você tem ali o direito de ter os seus pecados perdoados. Por mais negro, né, como um saco de silício, ele se tornar branco como uma branca lã. E agora,
Muitos pensam que pecados imperdoáveis, evangelista, é blasfêmia. Não. Não é só blasfêmia não, tá? Pecado imperdoável não é só blasfêmia não. Se você não perdoar o seu irmão, você não viu lá? O credor, como é que foi? Ele foi lançado no lago do fogo do inferno. Por quê? Na tormenta. Eu quero dizer, meu irmão, Jesus, hoje, ele está esperando o último eleito se arrepender e aceitar ele como o único suficiente salvador da sua alma, para poder, então, dar seu arrebatamento. Logo, muito em breve, vai dar seu arrebatamento, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. E uma coisa você tem que saber, que você consegue, que nem Pedro chega aqui dizer, como que é tão gostoso. Uma pessoa, quando ele é perdoado, ele tem paz na alma, né? A alma dele é refrigerada. Aqui vocês podem encontrar, e para nós terminar já, Atos 2, veja bem, Pedro chegou a dizer aqui, você tem que aprender isso, meu querido. Aqui vocês vão encontrar que diz assim, e nós temos que ser perdoados para nós receber o refrigério. Vamos ver aqui porque é muito importante que Pedro, naquele dia, quando ele estava ali pregando para mais de 15 mil, para mais de 3 mil pessoas, digo, né? E ali então, aquelas pessoas se arrependeram. Porque quando você deixa Deus entrar dentro de você, você recebe um refrigério, a sua alma não vai ficar angustiada, a sua alma não vai ficar tremendo. Hoje tem gente na terra, porque estão aí hoje, vivendo, tem carro, tem fazenda, tem carro importante, tem helicóptero, tem avião, jato Lex, tem tudo na vida, mas não tem. E o pior, que quem não tem paz, é muitos religiosos, tá? Muitos religiosos que estão aí pregando a palavra de Deus, sabe de uma coisa, não tem paz. Se você não tem paz na tua alma, como é que você vai ter certeza um dia da sua salvação? Eu, graças a Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho dentro de mim paz na minha alma. Se um dia eu partir daqui, eu tenho certeza que lá do outro lado eu alcançarei a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês. Aquilo que eu não pude explanar, o Espírito Santo, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vai completar na vida de cada um de vocês. Como está lá, Atos 4, 12, né? E nenhum outro nome há salvação, não sei o nome de Jesus Cristo. Procure ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que você receberá o perdão dos seus pecados. O meu muito obrigado e volte a se nos ouvir na próxima programação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo, em nome de Jesus.